Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 65, afirma que todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Para assegurar o direito à habitação, a Constituição Portuguesa atribui diversas incumbências ao Estado: planos de urbanização, construção de habitações económicas, rede de transportes, fomentar as cooperativas de habitação. Obrigações que parecem muito desligadas da realidade. Hoje, a pressão imobiliária fez disparar os preços para patamares muito acima das possibilidades dos cidadãos nacionais. Em grande parte do país, comprar ou arrendar está fora do salário médio do português. Mas há entre nós quem sinta que o acesso a uma habitação é algo completamente inacessível, sem algum tipo de apoio. Tamim Hamadi é afegão e em 2011 a sua vida mudou por completo. As you know, what's happened on the 15 August of 2021. So suddenly no one's expect that collapse is happening to Afghanistan, the previous government going to collapse. So since that's happening, everyone tried to come out from the country. So we tried to come from the country, We went to the Islamabad, to Pakistan, because it was the only option for us. Then we applied for the European Unions. We started doing some cases. So then they accepted. So we evacuated by the Portugal government, that they make a kind of connection with the European Union. So then they evacuated us to Portugal. E em Portugal, como acede um afegão ao arrendamento de uma habitação? Qual a reação do senhorio que atende o telefone e escuta em inglês alguém que lhe diz ser afegão e pretender arrendar a sua casa? It's very difficult to find in a house, especially for a non-Portuguese, like migrants, like refugees, because there's no job security for them, there's no job opportunities for them, and there's no incomes for them. And this is a very big problem for them to find in a house. É por isso que a plataforma de organizações da sociedade civil portuguesa para apoiar os refugiados, num trabalho coordenado pelo Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, criou a Rede. Há 2 anos que um gabinete de habitação com as suas equipas de acolhimento acompanha pessoas migrantes e refugiadas em situação social mais desfavorável, na busca de uma solução permanente de habitação. Especialmente as pessoas que estão refugiadas não dominam ainda a língua portuguesa, acabaram de chegar, normalmente encontram-se num programa de acolhimento temporário e estão nas nossas estruturas de acolhimento temporário, previsivelmente entre 3 a 6 meses, chega a altura de passarem para a sua própria casa, uma casa permanente. Então o nosso gabinete procura casas onde estas famílias possam ir habitar, começar o seu novo projeto de vida, e temos todo o trabalho de mediação com os senhorios. Traduzimos o contrato de arrendamento, fazemos a ligação dos serviços, da água, equipamos as casas, temos toda uma equipa dedicada a trabalhar em articulação, não só com o resto da equipa do JRS, mas também com a comunidade local para onde estas famílias vão mudar. Braga, Guimarães, Porto, Lisboa, Viseu, Coimbra são apenas algumas das cidades onde a rede já conseguiu senhorios disponíveis para arrendar casas a famílias de refugiados. Nestes lugares, o Gabinete de Habitação da JRS está a desenvolver o que chama de comunidades de hospitalidade. O objetivo é que eles sejam nossos vizinhos e que bom, que riqueza que nos trazem de estarem ao nosso lado pessoas de outras nacionalidades a viver, trazer outros modos de estar e também apreenderem com o exemplo dos vizinhos portugueses mais rapidamente quais são a forma
a nossa própria cultura portuguesa. Para se sentirem integradas e acolhidas, nós acreditamos que os locais, as comunidades, as pessoas da cidade são as melhores pessoas para os acolher, porque conhecem a cidade, conhecem os serviços, conhecem onde é que é o sapateiro, onde é que é o canalizador, podem-nos ajudar. E são os nossos, eu costumo dizer que são os nossos braços e pernas, são voluntários que nos ajudam a procurar o trabalho, o emprego, que é tão importante para que estas famílias depois se autonomizem financeiramente e possam passar a pagar, quando o programa de acolhimento acaba, poderem passar a pagar a sua própria renda de casa. Estas pessoas, para poderem continuar as suas vidas, elas precisam ter acesso ao mercado de habitação. Também precisam que as autarquias e os municípios, de uma maneira geral, promovam, e o governo promova maior acesso à habitação, que haja mais construção para a habitação, chamada habitação social, mas que haja um conjunto de respostas alargadas que permita que as pessoas possam, chegando, ser introduzidas ao contexto europeu, possamos aí fazer um acompanhamento necessário, chamado num período de acolhimento de emergência, mas depois é preciso também dotar as pessoas de competências, de capacidades e de oportunidades para as pessoas se autonomizarem, para as pessoas seguirem as suas vidas. E aqui a habitação, a par de dimensões como a língua, a aprendizagem da língua, no caso o português como língua não materna, ou a capacitação profissional, que passa pelo reconhecimento de competências, que passa por enquadramento das pessoas também no mercado de trabalho e por acompanhamento das pessoas na sua inserção profissional. Portanto, a dimensão habitação é uma das dimensões mais estruturantes naquilo que nós chamamos de integração. É o que tenta o Tamim Hamadi. Está em Portugal com a sua família. Preferiu que ficasse resguardada das imagens por motivos de segurança. Está com os dois pais e a sua mulher, que aguarda o nascimento do primeiro filho. At the beginning, it's a good opportunity to say thanks from the Portugal government, especially Portugal Embassy and Islamabad, that they helped allowed for our evacuation to Portugal. Hoje tenta reerguer a sua vida num país distante, diferente, mas que considera pacífico e afável. Being a refugee and being a migrant, it's a little different. Like maybe you don't feel me. Like when you experience this situation, you know what I'm talking. It's for me. It was a new challenge, like new language, new culture, new food, new people, new environment. It's a little bit a big challenge for us, but at the end, it's a peaceful country. It's a warm and welcome people. That's like the big difference for me. It's like nowadays we have peace and we are calm, and we don't think about like something happened in Lisbon or something happened to other areas. Like totally, we are in a safe country. This is the main thing for us, and my family is safe. Para o Gabinete de Habitação do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, há um trabalho de sensibilização em curso para que esta integração na sociedade portuguesa se faça de forma tranquila e sem choques culturais. Há todo o tipo de experiências, mas sempre com uma expectativa, nunca recebendo mal os novos vizinhos, sempre com muita paciência. Os vizinhos, inclusive os senhorios, contactam os JRS. Olha, por exemplo, um hábito que os afegãos têm, deixar os sapatos à entrada, uma coisa que em Portugal não é tão comum. Alguns vizinhos incomodam-se dos sapatos estarem do lado de fora no hall do prédio. E então, com paciência, nós tentamos resolver a situação de ambas as partes e que haja harmonia e que isso não seja um fator de ruptura, não é? E de contraste. A integração de Tamim com a sua família conta também com o apoio de uma destas equipas. Vasco Peçanha trabalha esta reconstrução de vidas em territórios e culturas diferentes. Nós acreditamos que não damos a oportunidade, mas nós criamos sim essas condições para que a oportunidade possa surgir.
Sabemos todos da realidade que se passa em termos de habitação em Portugal e que é transversal não só aos portugueses, mas também a pessoas migrantes e refugiadas, com um especial enfoque neste grupo, porque têm uma situação agravada pela característica do grupo no qual se inserem. Temos essa questão de fazer os vários contactos telefónicos, que é a nossa principal forma de busca de habitação, como qualquer português, e deparar-nos com várias circunstâncias que são específicas com a população para quem nós estamos a dar este apoio. Vasco nota que, apesar de ser muito difícil encontrar um senhorio disponível para arrendar uma casa a um refugiado, a solidariedade começa a surgir. Começa a haver, e nós vimos muito isso, por exemplo, com o conflito na Ucrânia. Houve uma solidariedade muito grande dos portugueses que abriram as suas portas para receber as pessoas e depois isso começou a alterar-se. Agora, em relação a migrantes e pessoas refugiadas, continua a ser difícil. E nós temos visto o que é que são as vagas que têm acontecido de migração para Portugal, que não são só pessoas numa situação desconfortável, também temos muitas pessoas a virem numa situação bastante confortável, que torna depois os preços do arrendamento incomportáveis para quem não tem essa capacidade. Temos alguns exemplos, e eu lembro-me uma vez de uma notícia de uma senhora que tinha um prédio na Amadora e que fez ela própria um arrendamento acessível, baixando brutalmente as rendas dos apartamentos dos quais era proprietária. E nós temos encontrado isso, e essas são as pessoas que nós procuramos mais, é aqueles que têm alguma disponibilidade financeira para abdicar de parte financeira em prol de qualquer coisa mais social, onde realmente se dá o apoio para o início de uma nova vida. E por detrás de cada habitação, na titularidade de cada apartamento, está sempre uma pessoa, um ser humano. No Porto, Pedro decidiu aderir a este projeto da rede e disponibilizar uma habitação a uma família de refugiados ucranianos. A decisão foi muito simples de tomar, foi olhar para a televisão e ver o que estava a acontecer na Ucrânia. E perceber que também nós tínhamos que fazer alguma coisa. E as circunstâncias proporcionaram-se a ter uma casa disponível por questões familiares foi tomada essa decisão de acolher esta família, um casal com 3 filhas, 2 gêmeas e uma mais bonita, que tinham acabado de chegar a Portugal, tinham sido acolhidos aqui no Porto. Como proprietário, a Pedro era legítimo o receio perante quem não conhecesse ou a ambição por uma receita económica mais expressiva. Eu imaginei muitas vezes no lugar deles. Ser eu escorraçado do meu país, ou ter que fugir do meu país e chegar a um sítio e não ter teto. E quando nós nos pomos na pele do outro, se calhar percebemos melhor e temos mais disponibilidade. Compreendermos as preocupações de qualquer senhorio, isto é, quando põe uma casa sua no mercado de arrendamento, ele tem um conjunto de preocupações. Há um objetivo económico, não devemos negar, mas todas as pessoas têm consciência da dimensão social da habitação. A habitação não é apenas um negócio que tem que ser sustentável e naturalmente lucrativo para os senhorios, mas tem que ser também, há uma dimensão, digamos, da função social da habitação. A casa é o lugar onde as pessoas vivem, onde as famílias nascem. E a família é a maior força de uma sociedade. Uma sociedade onde as famílias estão em uma condição precária é uma sociedade doente. A rede faz esta ponte e assegura segurança e previsibilidade aos senhorios abertos a este passo. Um arrendamento pelas leis do mercado que conta com o apoio de quem acompanha a família e assegura todas as necessidades que surjam durante a vigência do contrato. Por isso é que ainda bem que há instituições como o JRS que pode ajudar a fazer a ponte entre quem procura e quem está disponível para disponibilizar, quem ultrapassa os... Porque eu compreendo muitas vezes que haja alguns receios e medos em relação a quem vem de fora e se tenha algum receio de disponibilizar casas para não portugueses ou pessoas que não sabemos de onde vêm, mas a verdade é que se eu também chegasse se a guerra fosse aqui e eu chegasse à Ucrânia e eles estivessem bem,
Se calhar também podia haver quem olhasse de lado para mim e eu ia adorar que houvesse quem me olhasse nos olhos e me acolhesse. Não? Esta experiência é uma das faces essenciais para uma política séria de integração e para construir um futuro do país e da Europa consolidado numa sociedade enriquecida pela multiculturalidade. Em apenas 3 dias chegaram à ilha italiana de Lampedusa 10.000 migrantes. O Mediterrâneo transformou-se nos últimos anos numa forma de chegar ao sonho de uma vida melhor. O sonho de uns é para outros um negócio cruel que fatura milhões à custa do desespero, da angústia de populações subsaarianas. A Presidente da Comissão Europeia visitou a ilha italiana de Lampedusa e diz que a Europa tem de ser responsável, tem de controlar o processo e assumir as suas responsabilidades nas políticas migratórias e no acolhimento. A Europa toda, não apenas os países que têm este problema nas mãos. O que é que nós podemos fazer à nossa escala em Portugal? Bom, aquilo que nós podemos fazer é criar condições de acolhimento. Ora, para criarmos condições de acolhimento, e nós estamos a fazer isto, criamos centros de acolhimento, em parceria com a Igreja, estamos no antigo colégio em Vendas Novas, estamos a terminar a adaptação para um centro de acolhimento que terá capacidade para 100 pessoas, ou se quisermos em parceria com os missionários redentoristas no Porto, em que adaptámos um seminário de Cristo Rei em Vila Nova de Gaia, que teve e que já acolheu centenas de pessoas, sobretudo na resposta para a Ucrânia, mas também para o Afeganistão. Mas receber estes migrantes em grandes estruturas de acolhimento quando eles chegam à Europa, será que é suficiente? Será que chega? Não, não chega, porque as pessoas não podem permanecer todo o tempo em estruturas de emergência, porque as pessoas precisam de prosseguir as suas vidas, precisam de continuar o seu processo com vista à sua cidadania plena, aquilo que nós chamamos tecnicamente por autonomização. É isso que o projeto Rede procura ser. Procura a resposta pessoal porque a vida é também para ser vivida na primeira pessoa. Até porque estes inquilinos terão que ser economicamente autónomos. When I said it's a new challenge for us to come to Portugal, so when I was in Afghanistan, I was a teacher, and plus I work with some German NGOs, and I was doing like finance department. So, but when I come to Portugal, so now I'm working with the stock house, working like normal job. It's not the thing that I studied, like I'm a bachelor, I have a bachelor from the economy. But I'm working, it's not a kind of dream job, but at least it's the only option that I have. We are 4 people in a family, and I'm the only one to have to work. So there's no more option for me. I have to work, what it is, but I have to work. Sometimes it's difficult to deal with this. Like when I was in Afghanistan, like I had a career, I'm making a career, but I have to start it from here. I have to start it here again to make that career, and it's not easy. Like when I was in Afghanistan, like new language, I have to continue my education, like taking a master degrees. For me, it's a kind of desire now. But I don't have time to continue that. I have to work for that. Acolher quem busca melhores condições de vida, mas mais importante ainda, receber e integrar quem no seu país corre perigo de vida, como é o caso de Tamin. Não é apenas um gesto solidário, é também atitude construtora de futuro para a Europa e para Portugal. E Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo. Há um ganho evidente, não é? Desde logo estão aí os dados, as contas das contribuições dos migrantes para a Segurança Social, para a sustentabilidade da Segurança Social, isto é para o benefício de todos. Sabe-se que os migrantes contribuem muito mais do que aquilo que retiram do esforço público, mas também há aqui dimensões de desafio, quer dizer, eu costumo dizer quanto tempo, e no fundo, quando falamos sobre estas matérias, quanto tempo demora a formar um cidadão português? E se olharmos para os nossos filhos e contarmos o investimento e o tempo, é muito tempo e muito dinheiro. E, portanto, em média, uma criança que nasce
para se tornar um cidadão adulto e responsável demora, vamos dizer, 20 anos. Não é? E, portanto, quando acolhemos uma pessoa que não é nossa filha, não é nosso filho, é um migrante e que vem para o nosso país já adulto, não podemos esperar que esta pessoa se torne imediatamente e sem esforço, um cidadão. Então, é preciso haver um investimento por parte da sociedade, do Estado, para que estas pessoas possam poder ser cidadãos o mais rapidamente possível, e para isso é preciso fazer um esforço de integração, onde está também a dimensão da habitação. A Rede é uma aposta no acolhimento e integração dos refugiados, um programa que auxilia e confia naqueles que são os primeiros interessados em construir o futuro para as suas famílias. Das famílias que nós acompanhamos e que temos vindo a acolher, o rácio de sucesso é muito elevado, porque há um acompanhamento muito forte do ponto de vista de explicar que realmente ter uma habitação em Portugal hoje em dia é um luxo e que as pessoas têm que garantir o seu trabalho de forma a poderem vir a comportar sempre o pagamento da renda até ao dia 8, que é o que nós pomos sempre nos prazos dos contratos. It was important for us. It was very important because without the GRS, like a guy that he could not speak Portuguese and new in this environment, in this society, it's much more difficult to find a house. It's it's not easy for a Portuguese. So without them, it's very complicated. Com a garantia de um acompanhamento próximo das famílias e das suas necessidades, o JRS e a Rede continuam a procurar intensamente senhorios disponíveis a arrendar habitação a estes refugiados. Aliás, a primeira característica que nós pedimos para as pessoas que venham trabalhar connosco é a resiliência, porque nós ouvimos nãos, múltiplos nãos constantemente, mas depois há tudo o resto. Quando se encontra um senhorio, tudo o resto fica arrumado e começa-se a construir uma história mais bonita daqui para a frente, todos juntos, e isso funciona e é bom. Muitas vezes penso assim, é que os bens, sobretudo os bens e as pessoas que me são confiadas não são minhas, são confiadas para eu cuidar e me pôr a mim e tudo isso ao serviço. Bom, se eu tenho uma casa que não estou a precisar e a posso disponibilizar e tenho possibilidade de o fazer, não há como dizer que não. Entretanto, Tamim e a família adotaram Portugal como a sua nova pátria, sem planos de regresso. I don't have any plan to come back to Afghanistan. The situation is right now, it's not good for us and it's not safe for us. Not just me, for other Afghans. Even the Afghans that they live in Afghanistan, it's not safe for them. As you know, like more than 15 million women, girls, they are not allowed to go to school and continue their normal life and basic freedoms. And unfortunately, no one cares about this one. No one talks on media about this. So this thing happened to me, but I don't want to happen to my kids, to my family. I want like my kids have a bright future, can go study, can play football or whatever he wants. No drama de uma crise de habitação, a dificuldade acrescida de encontrar morada para quem foge da guerra e da perseguição política. A Rede procura senhorios que queiram unir o negócio do arrendamento à atitude humanitária de possibilitar a reconstrução de uma vida.